Olá, concurseiro, concurseira, chegamos! Como está, Laércio? Sempre bem. Tudo bem? Aula de número 20 momentos especiais da dobradinha. A dobradinha. Duas dezenas, às vezes a triangulação. Ai, 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 acertando o tema do Enem. Vamos dizer agora, com muita alegria. Tema do Exame Nacional do Ensino Médio 2014, gabaritado aqui no Dobradinha do A Prova. Sempre, sempre. Dobradinha. Rapaziada, seguinte, o tema que nós pensamos para hoje, tecnologia e o nosso futuro. Exatamente isso. Boa. Quanta coisa vem acontecendo. Eu que sou do tempo da máquina de escrever, que fiz curso de datilografia, que se alguém falasse para mim, nos anos 70, nos anos 80 e início dos anos 90, que nós chegaríamos em 2014, em 2015, se olhando na tela de um celular, conversando com alguém do outro lado, como se estivesse ali comigo, passando a mão na tela, como estou, esse monte de parafernália aqui na minha frente. Se alguém falasse isso nos anos 70 e nos anos 80, eu ia dizer, olha, baixou a bruxa nesse cara. Não é o caso. O máximo que nós conseguiríamos pensar nisso... Reginaldo, coloca essa imagem, por favor, na tela. Vamos aí. lá. O máximo que a gente conseguia viajar... Coloca essa imagem que está aqui para mim. O máximo que eu conseguia viajar era nisso. Não saía disso aí. O máximo. Tá vendo ali o Elroy? Tá faltando a Rose ali, né? Não colo... Deixa eu colocar o óculos. Isso, tá faltando a Rose aí no meio. Mas a máxima vislumbre que nós tínhamos da época era isso. É o máximo. Tecnologia. Lá você falou sobre... mecanografia e processamento de dados. Já foi curso técnico. Sim. Mecanografia e processamento de dados. Saí do Exército, Laércio, em 1985. Meu primeiro emprego foi justamente num banco. E para eu conseguir a vaga no banco, eu precisava fazer 120 toques por minuto. Sem erro. A ASDF, 120 toques por minuto, com o mínimo de erros. Papel em branco. 2, 3 erros, se muito. Porque aí você, mesmo que conseguisse atingir a produtividade de 120 toques por minuto, quanto menos erros você tivesse, se não tivesse nenhum erro, isso era a condição básica. E a máquina de escrever. Não se imaginava que, com o passar do tempo, os indivíduos viveriam necessariamente sob essa ótica aqui, né? E que este equipamento tem um equipamento capaz de fazer com que nós tenhamos acesso à rede virtual, à internet, bancos, lojas, Black Friday recente, e as pessoas aqui poderiam comprar os seus produtos sem sair de onde estivessem, em qualquer lugar. Tomara que não toque agora, estou torcendo, vou ter que gravar de novo. Então, mas funcionando perfeitamente. Não se imaginava isso. Aliás, dizia-se no Brasil que no final dos anos 80, aqueles indivíduos que possuíam os seus celulares aqui, que era um tijolo, e precisava de uma antena, buscava, era um comunicador, 2 horas de bateria, Jornal das Estrelas, 2 horas de bateria, e você abria o negócio e precisava puxar a antena e ficar procurando um local. Diz, isso vai ser um fracasso, isso não vai dar certo, só os abastados terão. O nosso país já tem, olha, hoje, cerca de 30% a mais de aparelhos do que de pessoas. Se o Brasil hoje tem cerca de 205 milhões de habitantes, em torno disso, não é, Laércio? Estamos com 250 milhões de aparelhos. Exatamente, nós estamos aí, pode colocar a casa de quase 30% de aparelhos, e isso é contínuo. Agora o lançamento do iPhone 6, que desespero de pessoas o fetiche que isso exerce sobre... Sim, e vamos ter, e vamos ter, e vamos ter. Então, quando se discute essa questão da tecnologia como um todo, é necessário que você compreenda que essa evolução, que ali era algo assim tão distante assim, começa a ser realidade. Mas até que ponto nos escravizamos em função da tecnologia e nos rendemos ao excerto tecnológico para absolutamente tudo em nossas vidas. Eu creio que várias situações, né, Laércio, podem acontecer, várias premissas podem ser elencadas pelo nosso amigo concurseiro, concurseira, para você que se prepara para escrever textos, diz assim, olha, eu estou assistindo ao programa, não tenho nenhum concurso assim no meu horizonte, mas eu tenho certeza que a partir de 2015 eu terei 1, 2 concursos. Então, o que eu posso fazer? Você pode escrever, porque essa é a função da dobradinha, é trazer subsídios para que você vá desenvolvendo. E a escrita, veja, você que nos acompanha, ela é um processo ad continuum. Então, pare com essa história de só às vésperas do concurso escrever. Pega esse tema, pega os nossos 19 momentos anteriores, você tem 20 redações para escrever, no mínimo, né, Laércio? E é o seguinte, se ele faz essas redações, eu escrevi hoje. Sim. E daí, vi, por exemplo, o primeiro programa. Fiz uma redação do primeiro programa e fui fazendo dos outros. E deixei ali do lado a do primeiro programa.
Quando eu vi lá 10, 15, eu retomo. Vou lá olhar o primeiro. Você vai fazer uma autocrítica do seu texto. Com toda certeza. Vai rever. Porque o autodidatismo, você fala muito bem, Laércio, o autodidatismo é necessário. O indivíduo também tem que gostar do seu texto ou desgostar e daí eliminá-lo. Mas o autodidatismo é necessário. E vai dar a esse concurseiro, essa concurseira, um gabarito, uma segurança ao chegar. Pode ser até um tema desconhecido, entre aspas. Mas que ele pode desenvolver. Mas ele tem bagagem. Sem tem dúvida. Bagagem para trabalhar. Mas na tecnologia, ele pode seguir por vários caminhos. Eu vou dar uma aqui para a gente puxar a nossa fala. Por exemplo, acreditava-se que a tecnologia libertaria o homem. Desculpa, vamos voltar aí, eu não gosto da palavra e acabei usando. Libertaria o ser humano. Porque começamos a Revolução Industrial, a primeira, 1750, trabalhando em torno de 14 horas, 15 horas por dia. Mulheres, crianças, idosos, 14, 15 horas. Diminuiu para 8, mais ou menos. E acreditava-se que nós já estaríamos hoje com 6 horas de trabalho diário. E isto não aconteceu. Hoje nós estamos trabalhando muito mais. A tecnologia passou a nos escravizar. Exatamente. Então, como é que vamos resolver isso? Exatamente por quê? Porque sempre houve tecnologia. Parta desse princípio. Você vai trabalhar na introdução de um texto, sempre houve tecnologia. Você pode dizer, por exemplo, que a invenção da roda, às vezes fazemos uma brincadeira, né? O cara aí quer inventar a roda já foi inventada. A roda é uma tecnologia. Sim. Só que a partir dessa invenção, condicionou-se uma série de situações que chegaram a serem exageradas e ainda são exageradas. Mas é interessante, numa introdução, também você pensar na tecnologia, em que elementos tecnológicos existiam no século XIX, e existiam sim, que grandes elementos tecnológicos existiram no século XX, e que elementos tecnológicos já acontecem agora no século XXI, quando nós nos aproximamos de 2015. Então, ontem começamos o século XXI, e hoje nós já estamos caminhando para a segunda metade da segunda década. Então, o que houve de desenvolvimento tecnológico? Falavam em telefone, mostrava o seu telefone. Daqui a pouquinho, em 5 anos, o relógio poderá funcionar como esse telefone. Vai se trabalhar aqui com o relógio é um telefone, e telefone com imagem e tudo mais. Mas se precisamos disso, necessariamente isso de alguma forma melhorará a vida do indivíduo, ou isso passa a ser um consumo também exagerado de alguns produtos que não são facilitadores, como o Laércio falou, são produtos escravizadores. Olha a parametrização, produtos facilitadores, produtos escravizadores. Lembra uma tira do Kelvin, que Bill Watterson, que o pai está ali trabalhando e vai falando sobre que ele continua trabalhando, daí passa o filho com um pacote de pipoca para o micro-ondas. E o filho está reclamando que demora muito. Quem tem esse tempo para ficar esperando 3 minutos no micro-ondas? Quem tem esse tempo? Ora, aí você imagina que a pipoca artesanal era aquela pipoca que você colocava numa panela, primeiro tinha que aquecer o óleo, daí jogava ali na panela e ficava mexendo a panela. Eu sou do tempo que debulhava-se a espiga de pipoca. Então, olha aí, justamente. Fazia separação, muitas vezes fiz isso. Para isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Quanto tempo você perde... Que século é esse, Laércio? Quanto tempo você perde no carro, indo para lá e para cá, de um colégio, de uma escola, de uma faculdade para outra? Olha, vamos assim parametrar um dia, por exemplo, hoje que nós estamos gravando. Eu comecei levando a minha filha para a escola dela, depois fui à faculdade dar aulas, e daí na sequência da faculdade eu fui para o cursinho, do cursinho eu vim para cá, e aqui eu encerro o meu expediente. Mas nessa brincadeira eu já gastei provavelmente 1h50, 2 horas, 2 horas dentro do carro. 2 horas dentro do carro. Daqui a 10 anos, esta é uma hora que o professor Marlos perdeu indo de um lado para o outro. Eu fiz mais ou menos um trajeto semelhante, perdi isso de tempo. Dependendo de onde você mora, perdeu 2 ou 3 horas. São Paulo, um dia de chuva pode ser até mais. Isso não vai mais acontecer. Por quê? Veja só. Reginaldo, coloca os Jetson de novo. Aí. Okay? Grava essa imagem do Jetson. Agora veja esses dois aí, estão vendo? Um para um lado, eles não estão no banco de trás, tá? Agora, a próxima. Isso. Olha aí, os dois estão no banco da frente. Beleza. Olha, você pode usar o teu tempo, porque o carro para 2025 não é mais... 10 anos, uma década. Uma década. Daqui a pouco. Não vai mais necessitar do motorista.
Eu posso ir me deslocar de um lado para o outro. Se eu tenho que fazer um texto, vou fazendo um texto. Se eu tenho que estudar a aula que vou fazer para o pessoal daqui a 10 anos, numa prova, pensando no concurso... Aposentadoria! Na Lua, em Marte, algo parecido, você vai fazendo no carro. Mostra lá de novo, Reginaldo, por favor. Olha, os testes estão sendo feitos. Por exemplo, esse é um carro... da Volkswagen. Que põe parafernália ali em cima, hein, Laércio? Testando para ele, é claro, não pode vir com esse monte de coisa aí. Põe parafernália. Esse daí é um deles que se testa para que não precise mais do motorista. Automaticamente, o tempo que eu perderia na estrada, gastava ali, tendo que se me preocupar com o trânsito, as câmeras vão fazer todos os equipamentos. Porque o chip, que era uma coisa impensável lá nos anos 80, custava mais de R$1.000, um chip simples. Hoje, com um avanço sensacional, ele está custando centavos. Este avanço do chip e partindo para nanotecnologia... Aquilo é que é uma exatamente. Coisa... você já estava escrevendo? Sintonia, companheiro. Toca de ouvido. Nanotecnologia. A nanotecnologia vai dar uma explosão espetacular em todos os aspectos. Em todos os aspectos, e a partir disso é para melhorar. Aí vai ser uma questão de cidadania. Nós vamos ter que brigar para que nós não sejamos escravizados, para que não aumente minha hora de trabalho, e sim me dê mais conforto e eu gaste mais tempo com outras situações. É porque o ser humano, e aí vivendo, às vezes, você que conhece a expressão, trabalha como workaholic, você conhece a expressão, procure saber quem foi o workaholic. Observe, então uma pessoa voltada só para o trabalho, faz do trabalho a sua vida, dispensa qualquer outra coisa em função do trabalho, da produção, não consegue viver o ócio, não consegue se tranquilizar. Veja, não é producente em nada, nós precisamos de descanso. O corpo humano, disse, aí vem o poeta José Paulo Paes, que escreveu um poema intitulado O Hino ao Sono, a pequena morte de cada dia. Por que o sono é necessário? Porque é um repositório de tudo que nós temos. Então, em determinado momento, nós estamos aqui ativos, mas daqui a pouquinho será a hora de que Laércio e eu durmamos, como você que está nos assistindo também, tenha a sua pequena morte e durma, descanse, para recompor uma série de situações e voltar. O indivíduo não pode ficar 24 horas por dia em função do trabalho. Haverá um momento em que a sua máquina orgânica vai pifar, vai estragar, vai deteriorar, porque nós precisamos dessa tranquilidade. E a tecnologia deve ser um facilitador. Eu fico imaginando, você falava sobre isso, eu fico imaginando os acidentes de trânsito, Laércio. O Brasil hoje, outro índice para você, dados concretos, 72 mil óbitos. 72 mil óbitos segundo o DPVAT. Por ano. Mais do que a guerra do Vietnã. 72 mil óbitos por ano, DPVAT. Veja, é um índice. Há outros e ainda há sequelas, aqueles que não morreram num determinado momento e que mais tarde terão uma causa-mortes em função do trânsito. Então, vamos colocar 72 mil brasileiros mortos, mais os 50 mil assassinados em nosso país anualmente, e nós vamos ultrapassar a marca de 120 mil indivíduos mortos. É a maior guerra que existe. Sabe qual é o problema disso tudo? Essas pessoas que foram perdidas em uma idade fértil em todos os aspectos. Sem dúvida, na juventude. O Estado gastou com hospitais, com saúde, toda a estrutura, o próprio seguro. E você perdeu uma pessoa que poderia ter produzido algo para a humanidade. Então, é um prejuízo de tributos meu e seu quando uma pessoa vai muito cedo, antes da hora. Então, a introdução aqui nesse contexto, Laércio, quando você entra nesse mérito, também da produtividade, da relevância das pessoas, o caráter racional e emocional, é possível, numa introdução, trabalhar com mais ou menos 6 linhas, apontando a relevância da tecnologia. Entendemos que ir contra a maré, eleger uma premissa que seja contrária à tecnologia é um equívoco, é um erro. Não dá para quebrar a máquina de escrever como foi feito? Não, a tecnologia ela é necessária. Agora, qual é o preço que tem que se pagar por essa tecnologia? E isso você poderá trabalhar no desenvolvimento. Você fez a introdução, 6 linhas, apontando. Olha aqui, o quadro que nós tracejamos, ele é interessante, porque você tem alguns apontamentos aqui, tem alguns apontamentos aqui e tem alguns apontamentos aqui. E nesse mesmo sentido, Laércio, um filme que nós dois gostamos e sempre defendemos e que vale a pena você assistir
É aquele famoso momento de Carlitos vivendo a ideologia das máquinas. Está ali ele com tempos modernos, está ali Carlitos vivendo com as suas duas chaves de boca. Mas o momento que eu mais dou risada, e eu já vi aquela cena, sem exagero, mais de uma dúzia de vezes. Todas as vezes que eu vejo aquela cena, eu dou risada. Ele sendo alimentado por uma máquina. Exato. Senta o Carlitos e tem vários pratinhos e a máquina vai rodando. Ela começa legal, ele começa bem, serve para ele, a máquina está servindo, depois passa um guardanapo, limpa a boquinha do sujeito, e daí vem a espiga de milho, passa, mas tudo bem. Mas daí a máquina dá um enguiço, né? Vou usar uma gíria da minha filha, bugou a máquina, você conhecia essa? A máquina bugou, eu não conhecia, eu descobri. A máquina bugou e daí a máquina começa a agredi-lo e depois estoura, e aí aquela cena. Mas olha, aí, então qual é a relevância da tecnologia nessa hora? A importância? Não é. Então faz um quadro comparativo e usa a tecnologia do século XXI. Será que essa tecnologia vai nos permitir um mundo melhor? Sim ou não? Onde é que você vai discutir isso? No desenvolvimento que você fará em seu texto. Desenvolver o texto. Aqui, receita de bolo de praxe nossa, né? Qual é a receita de bolo? 2 parágrafos. O segundo e o terceiro parágrafos, com mais ou menos 6 linhas também, Laércio, discutindo exatamente isso e apontando algumas situações. Então, mais ou menos 6 linhas cada parágrafo. É nessa hora... Agora fica do lado ali para ele anotar. Fica do lado de lá, isso só para ele ver o desenvolvimento ali, ó. Isso. Então, introdução, desenvolvimento, abriu, fechou, e daqui a pouquinho nós vamos para a conclusão desse bom texto, porque aí ele fica redondo, ele fica completinho, e é o que se espera. Não combater a tecnologia, mas sim entender que a tecnologia é um passo, é um meio e não um fim. Se a tecnologia for o fim, aí nós estamos no fim. Você lembrou do filme Carlitos, mas um filme que me impressiona também muito, na hora que eu citar o nome você vai lembrar dele, que eu revejo e me assusta. O Harrison Ford era piá ainda? Blade Runner. Sim. Clássico, cult, não adianta. Blade Runner, se você não assistiu, você que está nos acompanhando, não assistiu, nem sei o que vocês estão falando. Menos de 30 para com anos, isso. Você não viu ainda. Para com isso, agora assista. Vai, tarefa de casa, vai, anote aí. Tarefa, a dobradinha mandou, tarefa de casa. Blade Runner, nem eu não assisti. Nem Tempos Modernos, então tarefa de casa 2. Tempos Modernos. Veja YouTube, está disponível para você. Tem uma frase logo no início, um grande painel, que na época, quando eu fui ao cinema para ver esse filme, isso já tem mais de 30 anos, aparece aquele painel gigante, que visto hoje é perto de uma televisão que tem aí dessas, que você já vê numa TV daquele tamanho, a frase que vem escrita assim na beirada do painel, vende-se lotes na Lua, Marte, algo assim, já esqueci o lugar. É assustador a previsão que já vem se concretizando. Não pode deixar de ver o Caçador de Androides, Blade Runner, espetacular. E fazer a comparação com o Chaplin. Aí você consegue muitos subsídios, muito argumento de autoridade para debater, acho que no texto. Né? Porque essas informações todas, elas solidificam. Não? Muitas vezes o aluno diz assim, não, o cinema não ajuda. O cinema, além de ser arte, o cinema tem a possibilidade de permitir reflexões, várias reflexões. Que essas reflexões levam você a apontamentos. Filme atual, né? Então nós falamos de 2 filmes antigos, você que está acompanhando a saga Jogos Vorazes. Eu acompanhei, porque tem crianças em casa, adolescentes, sobretudo adolescentes, crianças nem tanto, mas adolescentes, que gostam de Jogos Vorazes. Ali você tem uma sociedade tecnologicamente destruída. Sim. O que acontece? Destruiu, acabou a humanidade, e a humanidade é outra, que vive agora com distritos, de um outro governo, uma outra situação. Por quê? Porque houve um exagero de busca tecnológica. Um grande personagem, Hoffman, nesse filme. Sim. Philip Seymour Hoffman faleceu. Essa versão é dedicada agora... Os Jogos Vorazes está em cartaz nos cinemas, né? Dedica-se à memória dele, uma morte estúpida. Como sabe que eu dizia essa semana em sala de aula. Nesse ano, 2014, é uma morte em que eu não acredito ainda. Me sinto como os fãs de Elvis, que ainda hoje insistem, Laércio, em dizer que Elvis não morreu. Eu digo assim, Robin Williams não morreu.
Não é possível. Eu não acredito que pode passar esse ano. E que tem outro filme para ser repensado em tecnologia, que é o Homem Bicentenário. O Homem Bicentenário, perfeito, também, que traz o protagonismo do Robin Williams. Eu não acredito que ele tenha, e daquela forma. Não que ele tenha morrido, todos nós vamos perecer um dia, mas daquela maneira. O suicídio, terminar a própria vida com horizontes diferentes. Né? E o homem que tantas pessoas fez rir, né? E emocionar. Se hoje também se hoje estou na condição de professor, eu tenho certeza absoluta que a figura do meu capitão, a figura do professor John Keating, foi um dos responsáveis. Quando eu saí daquele cinema, Cineastor, aqui em Curitiba, onde nós estamos gerando esse espaço para você, cinema de rua, quando saí do cinema, é isso que eu quero fazer para a minha vida. De lá para cá, alguns anos lecionando. Beleza. É um incentivo. É isso, né? Perfeito. Acho que ele encerra também com essa e a conclusão dessa linha, né? Exatamente. Só que a conclusão tome um ponto de vista. Assuma a tecnologia, ela é útil, é necessária e é irreversível. O processo da tecnologia, o seu avanço, sim. Mas como que vamos domesticar essa tecnologia? Um equilíbrio para que o exagero não venha a substituir as coisas mais agradáveis da vida, que são as coisas naturais também. Rapaziada, falou? Grande abraço a todos, você concurseira, concurseiro, bons estudos. Mande as suas sugestões, a gente vai trabalhar sempre com elas. Então, nos vemos na próxima. Valeu? Obrigado, Lércio. Valeu. Tecnologia para você.